Mário Pino, tá? Para a gente interagir um pouco sobre a segurança de processo no contexto da Agenda 2030 da ONU. E a começar pelo Carlo Linkevius Pereira, ele é diretor executivo da Pacto Global Brasil, dos nossos convidados. Obrigado, Carlos, por estar com a gente. O outro panelista convidado é a Maria Veloso, que trabalha como conselheira administrativa na JVE Consultoria. Obrigado, Maria. Mário Pino, nosso velho conhecido, já esteve com a gente aqui esses dias no Instagram. O Mário Pino é consultor executivo, alguns anos de experiência nessa área, hoje numa parceria com a RSE e a Pino Consulting. E esse webinar vai ser moderado pelo CEO da RSE, Américo Diniz, também fellow do CCPS, membro emérito. Tá? A gente vai conduzir da forma como a gente sempre fez. As perguntas vocês podem direcionar no chat, ou no chat do Zoom, ou do YouTube. Eu vou estar moderando as perguntas, vou estar endereçando para os nossos panelistas. E ali, por volta de 45 minutos de interação, nós vamos direcionar essas perguntas a todos eles, tá bom? Obrigado, boa noite. Vamos começar. Américo, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação dos colegas, dos amigos que estão participando de mais esse webinar da RSE Consultoria. Gostaria pessoalmente de agradecer a participação dos 3 painelistas que o Danilo já apresentou. Tá? Então, esse é o tema, a reflexão que eu gostaria de fazer inicialmente em relação à Agenda 2030, a Agenda 2030 da ONU e a segurança de processo está relacionada principalmente a qual a contribuição que a segurança de processo pode trazer, né, para os objetivos da Agenda 2030. E aqui a apresentação dos 3, como já foi feito, tá? Então, mais uma vez, agradeço aos 3 e gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre como a organização RSE Consultoria ela está integrada dentro do conceito de prevenção de grandes acidentes, né? Ou seja, gerenciamento de riscos para eventos agudos, né? Acidentes agudos, e como a RSE, como nós concebemos a organização dentro do conceito de fortalecer e suportar a sustentabilidade empresarial das organizações numa visão de curto, médio e longo prazo. Quando falamos de gerenciamento de riscos, o assunto gerenciamento de riscos eles têm algumas dimensões. Dentre as dimensões, a segurança de processo ela foca a redução da probabilidade de ocorrência e da redução da severidade dos eventos agudos, dos cenários acidentais agudos, né? E aí utilizamos todas as metodologias de análise de risco qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas, com foco em entender os cenários, conhecer esses cenários que, caso haja um desvio operacional ou um desvio externo à organização que possa provocar esse acidente, como esse acidente pode ser minimizado suas consequências. Temos também, dentro da área de gerenciamento de risco, uma área extremamente importante, que é a avaliação de riscos empresariais, que está relacionada a Business Continuity Plan, onde está intimamente ligado a você gerar agregação de valor às organizações, manter as organizações operando, gerar emprego, gerar riqueza para as empresas, para o Estado, para todas as partes interessadas. Então, os riscos empresariais, eles podem ser riscos empresariais relacionados a questões acidentais, relacionados à questão de interrupção da continuidade operacional, tá? E existe um outro conceito de risco que é importante ser contemplado e estudado, que é a gestão de risco do ciclo de vida dos ativos e do ciclo de vida de produtos. Quando falamos da gestão de risco no ciclo de vida de ativos, nós estamos falando todo o conceito de aplicação do projeto inerentemente seguro, que é aquele projeto que vai trazer
grande saúde e bem-estar para o trabalhador, né, que é o objetivo número 3 da ODE, da Agenda 2030, né, traz toda uma visão de prevenção de acidentes, né, porque o ciclo de vida, vamos contemplar a questão de risco do projeto na operação da unidade e na desativação da unidade. E o ciclo de vida de produto, nem se fala, vai ser bastante abordado pelos painelistas, está relacionado a uma etapa do risco empresarial extremamente crítica, que é um estímulo à racionalização dos recursos naturais, um estímulo a entender qual o impacto que o produto da companhia ele pode trazer para impactos positivos, que são desejados, porém, que impactos negativos esses produtos podem trazer ao longo do ciclo de vida desse produto, que vai desde a aquisição das matérias-primas, que faz parte do processo produtivo desse produto, ao processamento desse produto, a comercialização dele, o transporte, logística, etc., e ao descarte final, ao uso e descarte. Bom, temos toda na RSE um conceito de implantação sistêmica de tudo que nós fazemos, então é importante que as organizações desenvolvam sistemas de gestão que permita conhecer os seus perigos, né, conhecer o gerenciamento adequado para manter esses perigos sob controle e, eventualmente, gerar um grande processo de aprendizado organizacional para permitir que tudo que aconteça envolvendo o processo produtivo, envolvendo a relação com as partes interessadas, tenha uma sistemática de avaliação de todo esse processo, extraindo o que é positivo e maximizando o que é positivo e, efetivamente, reduzindo o que pode gerar aspectos negativos para todas as partes interessadas. Eu gostaria de trazer uma reflexão, às vezes as pessoas podem não entender o que é esse logotipo da RSE Consultoria, com esse símbolo que traz uma visão de globo, uma visão de participação global em todos os continentes, para todos os tipos de negócio, onde o vermelho quer dizer o seguinte: nós precisamos intensificar uma gestão adequada dos riscos para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos sangrar, ou seja, com um evento indesejado. Porque toda vez que ocorre um evento indesejado, seja um evento crônico, com danos por uma causa crônica, ou um evento agudo, a organização vai perder, as pessoas vão perder, e todas as demais partes, o meio ambiente pode perder, e todas as demais partes interessadas, sem dúvida, também irão perder. A cor amarela representa a visão de empresariamento. Nós precisamos, na relação com todas as partes interessadas, agregar valor. Agregar valor significa gerar o quê? Gerar benefícios, gerar bem-estar, gerar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, e fazer com que todas as partes interessadas estejam engajadas naquele negócio que é gerado por aquela empresa, dentro de todo o ciclo de relacionamento da companhia, interno à companhia, com os clientes, com o acionista e com todas as demais partes interessadas. E o verde? O verde está relacionado à sustentabilidade, né? E o conceito de sustentabilidade é um conceito bastante amplo, que ele abrange todo o conceito de preservação e redução dos impactos ao meio ambiente, né? A minimização de impactos, ou seja, impactos negativos às pessoas, ou seja, geração de saúde, bem-estar, geração de trabalho, crescimento, e o econômico, onde o econômico faz com que, com a definição de indicadores relacionados à sustentabilidade e relacionados à segurança de processo, esses indicadores proativos e indicadores reativos, indicadores estratégicos, indicadores táticos e indicadores operacionais. A existência desses indicadores vai permitir que todas as organizações, ou um conjunto de organizações, uma associação, seja uma associação que gera riqueza, que gera contribuição social e que gera preservação ambiental. Esse é o foco, foi assim que nós buscamos construir essa organização, atraindo talentos, se juntando a empresas que buscam trabalhar
com um sistema rigoroso de gerenciamento de risco e com foco e valores fortes na sustentabilidade empresarial. Assim, eu queria, na próxima etapa, essa primeira ambientação foi para tentar integrar a vocês, trazer uma reflexão sobre o link entre segurança de processo e a Agenda 2030 da ONU. Tá? E, nesse momento, agora eu gostaria de envolver os nossos painelistas, trazendo uma primeira pergunta para o Carlos, que é o que é a Agenda 2030, né? O que é a Agenda 2030 e qual a importância das organizações do setor privado e qual a relevância do gerenciamento de risco de processos para a Agenda 2030. Carlos, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Por favor, a palavra é com você. Obrigado, Américo. Obrigado também, Danilo, Mário, Maria também, e, enfim, todo mundo que está participando. Uma satisfação de estar aqui e falar desse tema, né, que para a gente é tão importante, a nossa missão não só trabalho, missão de vida, quase eu diria, né? Mário, que me conhece há mais tempo, sabe que de fato é uma coisa que eu acredito muito, né? E, bom, vamos lá, né? A Agenda 2030, eu tenho 10 minutos, é isso, né? Só para não, que eu acabo me empolgando aqui e vou controlar meu tempo aqui. E, bom, a Agenda 2030, gente, o que é, né? O que é, de onde veio, o que come, né? Ela surgiu em 2015, só que não surgiu do nada, né? Na verdade, a Agenda 2030, ela é um acúmulo de discussões de mais de 60 anos aí no âmbito das Nações Unidas, né? Então, a gente fala em sustentabilidade há muitas décadas e a Agenda 2030, ela, na verdade, ela culmina, então, as discussões em torno da sustentabilidade culminam, então, na Agenda 2030. A gente já teve uma experiência similar, que foi a Agenda do Milênio, e na Agenda do Milênio, se vocês se lembram, aquelas 8 caixinhas, né? Então, ela era uma agenda voltada a países e voltada a países pobres, né? A Agenda 2030 ela é diferente. Ela é um espectro muito mais amplo, então a gente tem as 17 caixinhas, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, na verdade, ela foi feita não só por países, mas também por empresas e pela sociedade civil, né? E ela é para ser implementada por todo mundo também. O lema da agenda é não deixar ninguém para trás, né? Porque, claro que, dependendo do país, a gente vai ter mais ou menos pessoas sendo deixadas para trás, mas em todos os países tem gente sendo deixada para trás, tá? Então, sei lá, a gente vê Estados Unidos, maior economia do mundo, a gente vê a questão de saúde lá como é complicada, né? A gente está vendo agora toda essa movimentação que está tendo pela questão racial. A gente vê também questão de gênero, né? Ou questões ambientais lá que lá são muito avançadas, mas a gente sabe que sempre tem como melhorar, ou até questão de desastres naturais, né? Então a gente vê, por exemplo, toda a queimada e a grande seca na Califórnia, por exemplo, né? Enfim, todos os incêndios florestais, né? Ou seja, a gente vê que em algum lugar, por algum motivo, pessoas sempre estão sendo deixadas para trás, né? Então esse é o lema da agenda, né? E só para falar brevemente, né? A gente tem ali, se vocês olharem as 17 caixinhas, elas tratam desde fome, a questão de educação, a questão de saúde, tem inclusive PIB ali dentro, e vai para questões ambientais. Então, trata de água, ela trata de clima, trata, enfim, de tudo que a gente pode imaginar, né? São 169 metas. 169 metas globalmente. O Brasil, quando nacionalizou a Agenda 2030, porque todos os países fizeram isso, né? As 169 metas foram combinadas em Nova York, mas, na verdade, todos os países passaram por um processo de nacionalização. No caso do Brasil, a gente foi para 175. A gente derrubou algumas metas e colocou algumas outras, né? E aí, qual que é o papel do setor privado, né?
O papel do setor privado, gente, é fundamental, né? Não tem como o setor privado ficar fora dessa agenda mais, tá? Por muito tempo até algumas empresas se refutaram, mas não tem como. E é o Carlos, que trabalha na ONU, no Pacto Global, que está dizendo não. Eu vou trazer algumas pessoas aqui só para a gente ver que, de fato, essa agenda ela foi internalizada pelo mercado de maneira bastante definitiva, eu diria, né? Então, como, por exemplo, quando a gente fala do Fórum Econômico Mundial, que é uma referência muito grande para os líderes empresariais, líderes na verdade, todos os setores da sociedade, inclusive público, né? A gente sabe a famosa reunião ali de Davos, onde que reúne, então, todo mundo, os líderes empresariais, os chefes de Estado, etc., etc., né? E ali, então, no novo manifesto do Fórum Econômico Mundial, o primeiro foi em 73 e agora foi lançado esse 2020, o Klaus Schwab solta, então, que as empresas têm que olhar todos os stakeholders. O de 73 já trazia a questão dos stakeholders, tá? Só que esse traz que, na verdade, tem que engajar e chamar para a implementação conjunta e as empresas têm que gerar o famoso valor compartilhado, tá? Fora ele, aí fala assim, pô, legal, mas aí ainda fica um pouco no campo da teoria. Vamos forçar um pouco mais a barra, então. A gente chama o Larry Fink. Larry Fink é o CEO e fundador do maior fundo do mundo, que é a BlackRock, né? Eles têm quase 8 trilhões sob gestão. O que significa isso? 4 PIBs brasileiros, né? E ainda, falando em PIB brasileiro, o número que eu sempre trago, mas talvez vocês não tenham escutado ainda, é sempre uma comparação que eu gosto de fazer, que mostra a importância das empresas, né? Principalmente num processo pós-globalização, tem várias fases a globalização, né? E eu estou falando principalmente pós-década de 1980, 1990, as empresas ganharam muita força, né? Então, poder econômico muito desproporcional. Então, por exemplo, se a gente colocar na mesma lista empresas e países, né? E a gente olhar enfim, quantas são empresas e quantos são países? 157 são empresas e 43 são países, tá? Então, isso a gente vê o tamanho da relevância. Um outro ponto desse estudo que eu gosto bastante, se somarmos as 10 maiores receitas do mundo, ou seja, peguei as 10 maiores empresas, essa soma ela é maior que a soma dos 180 menores PIBs do mundo, né? O que significa isso? Tirei ali os 20 maiores países do mundo, peguei todo o resto, as 10 maiores empresas são maiores, tá? Então é disso que a gente está falando. E é claro que com tamanho e poder econômico vem uma influência política muito forte e tudo que a gente também sabe, e aí vou aterrissar um pouco mais no nosso trabalho aqui de hoje, né? E aí é claro que essa globalização, ela teve um custo muito grande, muitas vezes social e também ambiental, né? Então, todos nós aqui, vocês são muito melhores nisso do que eu, a gente acompanha e nos fizeram aprender muito todos os grandes acidentes que a gente teve ao longo das décadas, né? Bhopal, por exemplo, um clássico e que eu acho que ajudou muito no desenvolvimento de legislações e no desenvolvimento principalmente da indústria química, né? Acho que é um grande marco, o Mário consegue falar muito melhor do que eu sobre isso, né? E então a relevância das empresas ela se dá muito por isso, né? O Larry Fink que eu estava dizendo, gente, o que acontece? E eu recomendo a leitura, faz muito sentido, principalmente para a gente conversar, para a gente, enfim, internalizar o tema e para conversar também com nossos pares e líderes, né? O Larry Fink ele coloca ali, vamos lembrar, fala assim, cara, mas Larry Fink, Estados Unidos, sei que não. Na verdade, assim, o Larry Fink, que é o da BlackRock, ele tem muitas investidas no Brasil, né? B3 é investida deles, BRF é investida deles, enfim, tem mais umas várias aí que a gente poderia falar. E o que ele coloca, né? Todo janeiro, hoje em dia eu tenho ansiedade pela carta dele, né? Porque eu sei que dita o mercado. Todo janeiro ele solta uma carta e já desde 2008 ele fala muito em integridade, ele fala muito em governança, só que agora essas últimas 3 elas foram muito nesse ponto que a gente está discutindo hoje, tá?
Então, a penúltima, a antepenúltima, na verdade, chama um senso de propósito, a última, propósito e lucro, e essa que é muito focado em clima, mas que ele fala que o mercado financeiro tem que se reestruturar. Então, gente, é isso, né? A imagem maior do capitalismo, né, que é o Larry Fink, falando então que as empresas que não tiverem um propósito muito claro e esse propósito não for alinhado aos anseios da sociedade, e se não forem além do lucro, elas vão deixar de fazer sentido para a sociedade e vão deixar de fazer sentido para o portfólio dele, né? E aí outra reflexão, volta a insistir nesse ponto, né? Uma coisa é um fundo, mesmo que relevante, só que de nicho, né? Ou seja, aquele fundo que é acostumado a investir em ESG, né? Ou ASG em português, ambiental, social e governança. Tudo bem, é claro que o discurso vai ser esse. Outra coisa é esse cara, né? Com 8 tri no bolso, né? Então, tanto que vocês entram na página da BlackRock hoje em dia, parece uma consultoria de sustentabilidade. Né? Eu recomendo vocês consultarem, tem o site em português, inclusive. E então é isso, né? E aí eles falam o quê? Que a gente está saindo de uma economia de acionistas, né? Ou seja, a empresa pensando em gerar valor para o acionista, para gerar valor para a sociedade como um todo, para todos os stakeholders, tá? Então, esse preâmbulo eu acho que é bem importante para mostrar onde a gente está. Aí muita gente atenta fala assim, vai falar aqui, Carlos, legal, então estava vindo nessa toada, só que chegou Covid, acabou tudo, a gente volta para o século XX e acabou a história. Não, não, nem um pouco, nem um pouco. Todos esses atores que eu falei, eles dobraram a aposta, tá? Então, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, a gente está envolvido também, começa com uma agenda chamada The Great Reset, ou seja, o grande recomeço, recomendo também a leitura, vale a pena. O Larry Fink dobrou a aposta, falou, a gente não vai arredar o pé 1 centímetro, e os países, principalmente europeus, mas não só europeus, o bloco europeu, mas também da União Europeia, mas também os Estados-membros e também China, Coreia, Japão e uma série de outros países, eles vêm então com os pacotes de retomada econômica totalmente atrelados à sustentabilidade, tá? Diferença significativa da crise de 2009 para cá, na questão do salvamento aí às empresas, né? Do socorro às empresas. Naquele momento, não foi exigido nada nas empresas, a ideia é que elas sobrevivessem. Tá? Agora não, agora não. Agora todos eles estão atrelados a condições socioambientais. Tá? Então as empresas vão ter que se reinventar. Então tudo que a gente estava vendo, que a União Europeia, por exemplo, falava muito na questão do Green Deal, né, do Acordo Verde e tudo mais, eles aceleraram isso aí, tá? Então, outra coisa que eu recomendo também, e aí são entre 10 e 15 trilhões de dólares desses pacotes, tá? E assim, de novo, tendo a acreditar que 10, 15 trilhões vão fazer a economia se mexer, né? Aí fala assim, Carlos, mas você está falando em Europa, né? A gente está no Brasil. Primeiro que assim, estou falando em investidores que investem no Brasil. Segundo, eu estou falando em quem? Eu estou falando em gente que, né, a Europa, por exemplo, é o segundo maior importador das coisas brasileiras, né, dos nossos produtos daqui. Né? Então, e aí o que acontece? Eles, por conta disso, o que a gente conhecia como sendo por barreira não tarifária, né, ambientais, sustentabilidade, eles estão colocando agora descaradamente, descaradamente, né? Qual que é a boa notícia para mim? Ixi, passei meu tempo já. Qual que é a notícia para mim boa nesse sentido? Né? É que o Brasil, por uma questão de vocação natural e por uma questão de qualidade das nossas empresas profissionais, a gente tem muito a ganhar nesse jogo. Né? A gente só tem que, claro, ter uma narrativa também propositiva nessa área. A gente está vendo aí uma série de investidores e uma série de países aí, países não querendo ratificar o acordo União Europeia-Mercosul,
né, por conta de questões ambientais, questões de clima, né, e outro, investidores ameaçando não colocar dinheiro no país, né? Então, desculpa, acabou sendo rápido demais. E só para fechar aqui, mas eu acho que eu já pincelei de alguma maneira, e a questão do gerenciamento de risco é essencial, né, gente? É essencial. Eu acho que a gente está falando aqui de questões ambientais, a gente está falando de questões sociais, a gente nisso está falando em reputação, né? Hoje, 84% do valor de uma empresa é relacionado a ativos intangíveis, sendo que a maior parte deles é reputação, né? Então, estou falando disso também, fora que, obviamente, de uma questão mais hard também, de toda a parte do gerenciamento de risco. Só finalizando mesmo, desculpa ter demorado tanto, mas da questão, por exemplo, de que o Américo bem comentou ali, da resiliência climática, né? Então, a gente sabe, de novo, assim, não sei se esse negócio de mudança de clima é muito verdade, sei o que e tal. Gente, os dados estão aí, né? Então, por exemplo, esses dias a gente estava com o Miguel Setas, o CEO da EDP, né, um grupo de energia elétrica portuguesa, e ele estava comentando, ele falou, cara, da década de 80 para cá, os eventos climáticos extremos aumentaram 3 vezes, né? Eles gastam 3 vezes mais por conta de impacto físico na rede do sistema elétrico, né? Então, enfim, e aí eu tenho certeza que vocês aí nas empresas de vocês também têm uma série de histórias já de impacto que vem sofrendo. Bom, eu fiz uma vez, e sempre falo que vou parar e não paro, né? Mas eu fiz uma vez o curso ali do Al Gore, que falava de clima, e aí ele nos deu, então, toda uma apresentação, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, sempre que for falar de clima, pega na internet que certamente 2, 3 dias antes, no máximo, vai ter algum grande evento climático extremo, né? Dito e feito, né, gente? A gente teve aí em Santa Catarina um fenômeno que não é natural para o Brasil, né? Não é comum, né? Já faz um tempinho que a gente está tendo, mas não é comum. Historicamente, a gente não tem isso. Então, enfim, então as coisas estão aí, por isso que o trabalho de gerenciamento de risco, vejo que tanto que, claro, para isso, né, na questão da prevenção e para a gente estar preparado, na verdade, depois, para a gente, enfim, mitigar o que acontecer, é essencial nesse momento e essencial para a Agenda 2030, com certeza. Desculpa, demora aí, América. Nada. Carlos, muito obrigado por sua contribuição. Você vai voltar no momento das perguntas. Parabéns pela riqueza de apresentação que você trouxe na resposta a uma pergunta. Bom, eu queria convidar o Mário, né, um gerente executivo, né, um gerente de sustentabilidade de empresas multinacionais. O Mário, recentemente, ao se aposentar, ele construiu a sua própria organização e é um parceiro nosso, é um consultor da RSE Consultoria, um grande amigo há muitos anos. O Mário, muito obrigado pela participação nesse evento, e eu gostaria de fazer uma segunda pergunta a você, com a sua experiência, trazer para nós uma reflexão sobre essa pergunta. Então, qual a importância do tema sustentabilidade para a agenda de um CEO e como o compromisso com o gerenciamento de risco deveria estar inserido, né, dentro da agenda desse CEO e, enfim, no conselho, no comitê executivo do CEO. Né? Estaremos tratando o conselho de administração com a próxima painelista, minha amiga Maria, mas na agenda de um CEO e o comitê executivo, ou seja, o presidente de uma companhia, os seus liderados, como o tema sustentabilidade deve ser inserido na agenda desse executivo e como ele pode apoiar, ele pode garantir que esse tema, de fato, seja tratado na organização de uma forma adequada. Por favor, Mário. Bom, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer participar desse webinar com pessoas que eu respeito e admiro muito, o Carlos, o Américo, a Maria. Nas nossas conversas a gente sempre aprende muito, apesar dos minha barba branca e minha falta de cabelo, os mais jovens me ensinam muito. Bom, Américo, tem
um artigo que o Raico, da Fundação do Cabral, fez para a revista Época, que ele diz o seguinte: você não vai virar CEO por causa da sustentabilidade, mas você pode deixar de ser CEO por causa da sustentabilidade. Então, no fundo, o CEO, eu vou trazer, e como você conduz, coordena aí o curso de gerenciamento de risco, de segurança de processo, acho que o único do Brasil, né? Reconhecido pelo MEC, eu vou tentar, então, puxar o seguinte: o que o CEO deveria ser provido de informações, como um profissional de segurança de processo de uma organização deveria atuar para que as decisões desse CEO estejam alinhadas e contribuam para a Agenda 2030, né? Então, eu diria que, assim, primeiro, o entendimento conceitual. A sustentabilidade, ela tem muito mais a ver aonde as organizações se propõem a chegar do que onde elas efetivamente estão no momento. Então, o Carlos foi muito feliz em falar de clima, então você vê recentemente bancos, indústria de óleo e gás, indústria de celulose, mineradoras, indústrias químicas, se comprometendo com o carbono zero. Então, o importante é onde você quer chegar. Você quer deixar sua contribuição para a economia verde. Lógico que isso é muito mais fácil com a organização, instituição financeira, do que efetivamente com a indústria, uma indústria de base. Mas, então, é só para reforçar isso. Então, nesse contexto, eu diria que o papel do profissional de segurança de processo, né, quem está com esse chapéu, ele tem que começar a olhar para o futuro, ele precisa se projetar, ele precisa sair do dia a dia, ele precisa se projetar, ele precisa se capacitar para entender se ele é de uma área de siderurgia, se ele é de uma área de mineração, se ele é de uma área de óleo e gás, química. Ele precisa entender, ao olhar para o futuro, que restrições a sociedade está colocando na operação dessas empresas, que cenários catastróficos a sociedade e a comunidade do entorno já não aceitam mais em relação a esses setores industriais. Quais são as legislações emergentes que vão inviabilizar a utilização de processos produtivos e tecnologias já obsoletas? Então, o profissional de segurança de processo ele precisa começar a se descolar um pouco do presente e começar a olhar o futuro. Bom, isso é uma parte do desafio. A segunda parte do desafio é que, ao se deslocar para o futuro, ele precisa olhar não só os riscos do presente, mas riscos e oportunidades do futuro. Que, a depender da cultura da organização, é mais fácil vender a conquista de uma oportunidade do que o trabalho reativo em um risco. Então, o profissional ele vai ter que aprender a falar, olha, aí é conceito, né? Risco. Menos risco é igual a oportunidade. Então, se eu efetivamente, em vez de eu falar da eliminação de um risco, eu posso estar falando aí de oportunidades, né? Então, fazendo uma comparação, né, com o carro, há 50 anos atrás, quando era menino, os carros não tinham encosto de cabeça, não se falava de airbag, cinto de segurança não existia. Hoje, os carros já estão desenvolvendo aí um sistema anticolisão, onde o carro ele não bate, o sistema toma a direção do motorista para evitar uma colisão. Então, é preciso que o profissional de segurança de processo ele esteja atento a aprender a falar não só de risco, mas também de oportunidade. E, ao ampliar essa nossa forma de atuação, é importante entender também o seguinte: quando você anda sozinho, você vai rápido. Mas, como sustentabilidade tem a ver com transformações profundas, é importante que você leve muita gente nessa caminhada para você ir longe. Então, o profissional de segurança do processo ele vai ter que se articular não só mais com aqueles atores da área industrial, como a área de produção, a área de manutenção, a área de engenharia de processo, a área de logística, mas ele vai ter que ampliar esse seu escopo de relacionamento para a governança corporativa, para a área de gestão de risco empresarial, para a área de sustentabilidade, para a área de responsabilidade social, que interage e dialoga com as preocupações da comunidade do entorno.
Então, tudo isso vai exigir ele paciência, porque essas pessoas não têm o conhecimento. Então, tem todo um trabalho de nivelamento de informação, mas é importante que, ao entender isso, ele vai ter mais a estratégia de segurança do processo, vai ter mais capilaridade. Essas informações vão chegar na agenda do CEO, que vai efetivamente colocar esses temas na sua agenda. Então, por exemplo, essa aproximação com a governança e com a área de gestão de risco empresarial vai fazer com que o CEO entenda essas questões e que esses temas cheguem ao conselho. Então, eu prefiro trazer, puxar esse papel de levar esses temas para nós, profissionais de segurança do processo, do que efetivamente colocar nos desempoderarmos e colocarmos essa decisão apenas para o CEO. Eu acho que o profissional de segurança do processo, ele tem que se empoderar, ele é protagonista, ou seja, ele pode sim ajudar a transformar o futuro. E eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e dizer, olha, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu deixei de fazer, mas o que é que efetivamente eu posso contribuir para mudar a postura do meu CEO, da minha organização, como é que eu faço para esse tema chegar ao Conselho de Administração, Américo. Eu acho que esse é o ponto que eu defendo. Eu acho que, como um time, né, um time tem técnico, reserva, zagueiro, meio de campo e atacante, né? Para você ganhar o jogo, todo mundo tem que jogar e olha a importância da torcida. Então, assim, eu acho que o CEO é um cara importante, né? Mas, efetivamente, alguém tem que levar essas informações para que elas sejam entendidas e que elas passem a tomar parte da agenda de decisão do Conselho de Administração do CEO. Muito obrigado. Mário, muito obrigado por sua participação, por sua fala. Você voltará daqui a pouco na sessão de perguntas e respostas. E agora eu gostaria de fazer a terceira pergunta, né, para uma amiga de longa data, Maria Veloso. Né? E, Maria, seria muito interessante você trazer para nós a sua experiência, né, além de vasta, na área de segurança de processos, na área de gerenciamento de riscos, também no suporte, no apoio a conselhos de administração de companhias. Né? Então, como você enxerga a inserção, né, desse compromisso com o gerenciamento de risco hoje e no futuro, vamos imaginar 2030, né, que é daqui a 10 anos, né, dos conselhos de administração. E a importância desse tema, ele, de fato, está incorporado na agenda dos conselhos de administração, de forma que a cultura de risco, a cultura de percepção de risco, a cultura de tomada de decisão baseada em risco, ela seja efetivamente incorporada nas organizações, em todos os níveis da organização, principalmente do Conselho de Administração. Por favor, Maria, agradeço mais uma vez a sua participação e está com você a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Me sinto em casa, porque Mário Pino e Américo são amigos de longas datas. Nascemos juntos na Bahia, pode-se dizer. E o Carlos conheço desde 2013, que tive com ele num curso de Cambridge. Então, é um prazer estar aqui. Sempre estamos tratando de assuntos muito similares. E é um prazer estar aqui. Américo, assim, primeiro eu gostaria de alinhar, né, qual é o papel, na verdade, do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é o órgão que fica acima do CEO, é um órgão representante dos investidores de uma empresa e tem como responsabilidade, né, resguardar o interesse da própria empresa, não é o interesse do investidor. Papel dos conselhos de administração olhar a perenidade da empresa a longo prazo. Então, assim, uma vez tive com uma grande conselheira num curso que fiz em Colômbia,
e ela sempre dizia: conselho de administração is always about risk. E essa é uma visão que a gente precisa ter muito clara dentro dos conselhos de administração. Por muito tempo, nos conselhos de administração, principalmente no Brasil, e isso é uma questão de evolução, a gente não vai estar pronto amanhã, mas por muito tempo os conselhos de administração tiveram um foco muito no risco, mas no risco financeiro. E assim foram geridas todas as empresas por um longo tempo. O que acontece é que temos que notar todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos, e essas mudanças exigem que a empresa tenha um novo perfil. Consequentemente, que o conselho de administração tenha um outro perfil. E as empresas, cada vez mais sendo cobradas para sair de uma coisa que deu resultado desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução Industrial, que foi o crescimento com a utilização de recursos. Essa é nossa mentalidade, crescimento e utilização de recursos. E recursos de todos os tipos, e não só recursos naturais, como o próprio recurso dos ativos. Utilizar os ativos o máximo que eu posso. Então, essa é a primeira mentalidade que tem que ser mudada. É a mentalidade da utilização exacerbada de recursos. Essa mentalidade não é adequada nem para recursos naturais, nem para recursos humanos, nem para os próprios ativos da empresa. Ela não leva à perenidade. Então, assim, uma das responsabilidades do conselho é alinhar o pensamento empresarial com o pensamento vigente da época que está se vivendo. E a época que estamos vivendo agora é uma época onde, impulsionada por toda a tecnologia, impulsionada por todo um modo de viver completamente diferente, onde a sociedade vive em rede, e aqui não falo em rede social, não é isso que eu estou falando, viver em rede é viver conectado, é necessário uma nova visão. Muitas empresas ainda tinham uma visão muito centrada nela, e onde a empresa é o centro. Com toda a teoria de stakeholder, Friedman lançou essa teoria e se falou da teoria de stakeholder. E com isso, se fala sempre a empresa no centro e os stakeholders em volta. É um novo avanço, é um avanço que eu considero os stakeholders, mas a visão futura é uma visão muito mais avançada. Inclusive, essa visão centrada na empresa e os stakeholders em volta é uma estrutura centralizada, super vertical, e são essas questões que justamente levam para que as questões de risco não cheguem aos conselhos de administração. Os conselhos de administração, recentemente fiz uma pesquisa solicitada pelo GRI, fui convidada pelo GRI para fazer a pesquisa junto aos conselhos de administração. Entrevistei vários conselheiros e as questões eram postas pelos conselheiros, eram que as questões de risco, que são riscos operacionais, riscos de segurança de processo, riscos ambientais, agora surgem os riscos cibernéticos, não chegam a eles. A maioria dos conselheiros também tem uma formação ainda, como o foco era lucro, uma formação muito financeira. Então, essas questões não chegam a eles. Então, das questões vamos dizer assim, desse teto de vidro que não deixa as questões de risco chegar aos conselhos, é a cultura organizacional. Risco é um tabu, não se fala de risco, e o risco vai sendo minimizado, ou aqui
se diz aqui a gente tem controle total dos riscos, e nós sabemos que nem sempre isso é uma realidade. Então, uma das coisas muito claras é que a governança tem que ajudar o conselho, e nesse sentido, os comitês, e isso inclui o comitê de risco, o comitê de sustentabilidade, o comitê de pessoas, são órgãos da governança que auxiliam os conselheiros, porque os conselheiros não são obrigados a ter conhecimento de todas as matérias, e esses são órgãos técnicos que auxiliam o conselheiro para que o conselheiro seja suprido cada vez mais de informações que ajude a fazer uma boa decisão. Porque definir apetite a risco é uma responsabilidade do conselho. E se essa é uma responsabilidade do conselho, quanto mais munido de informação, mas eu consigo identificar quais são os riscos estratégicos que eu preciso estar olhando. E não é só os riscos financeiros. Inclusive, colocar todos os riscos, vamos dizer, na mesma bacia. Eu não posso colocar os riscos financeiros numa bacia e depois olhar os outros riscos. Os riscos têm que ser olhados de uma maneira estratégica e holística, todos os riscos. E aí, um ponto importante, vou fazer conexão com o que o Mário falou, são os profissionais de sustentabilidade, os profissionais de risco. Cada vez mais eles têm que entender que toda essa governança de risco é para ajudar para que as informações cheguem a quem tem o poder de tomar decisão. Para isso, é necessário que a linguagem seja entendida, porque outra coisa que a gente detecta é que a linguagem do conselho é completamente diferente da linguagem dos profissionais de sustentabilidade, dos profissionais de risco. Se fala, às vezes, a mesma coisa com um linguajar diferente e as pessoas não entendem. Então, a primeira coisa é colocar o mesmo linguajar. Conselheiro, se você falar de externalidade, se você falar de risco catastrófico, se você falar de segurança de processo, muitas vezes eles não vão entender. Mas se falar de risco empresarial, ele vai entender. E risco empresarial diz respeito a todos os riscos que a organização está sujeita, e é responsabilidade dele olhar os riscos e fazer com que o CEO olhe os riscos. E nesse contexto, a gente pensa, mas no Brasil, recentemente, tivemos várias empresas que tivemos questões de acidentes de processo. Realmente tivemos, e a grande questão, e cada vez se questiona, é que os conselhos também precisam ser remodelados para esse novo mundo. Não pode se ter só conselheiros financeiros, precisa ter conselheiros com outras visões para que esse grupo de conselheiros tomem decisões mais acertadas, que nós sabemos que quando pensamos em decisão de risco, quanto mais multidisciplinar o time, mais os riscos e os cenários são enxergados. E a outra questão é que a cultura das empresas precisam cada vez mais estar adequada a esse novo mundo. Esse novo mundo é o mundo dos objetivos 2030, é o mundo da encíclica do Papa, que fala do meio ambiente, é o mundo da geração Z, que é cada vez mais vegana, cada vez mais ativista, que cancela as empresas, literalmente, o termo é cancelar, cancela as empresas por questões ambientais, por questões de diversidade, como o Carlos citou. Esse mundo é um mundo mais conectado, então significa que todos têm voz, e essas vozes precisam ser ouvidas, e elas querem ser ouvidas. Então, o conselho precisa estar atento a esse novo mundo. Esse novo mundo é horizontal, então as estruturas precisam ser mais leves para tomar as decisões mais rápidas, e as empresas precisam estar atentas a todos esses movimentos. Os investidores, como o Carlos bem citou, a BlackRock,
os compradores, como citou a União Europeia como grande comprador do Brasil, tem pressionado cada vez mais as empresas para que as empresas se reestruturem, e esse é um caminho que todo mundo não vai estar igual amanhã, mas quem não acordar vai simplesmente se perder no tempo. E a outra questão é que, no Brasil, 80% das empresas não estão na Bolsa de Valores. Então, 80% das estruturas das empresas no Brasil não tem conselho de administração. Cada vez mais está sendo cobrado governança que tenham conselhos e que tenham conselhos consultivos. Então, quem vai pressionar o CEO, quem vai pressionar essa organização para ela andar? A sociedade. É a sociedade que pressionar. No fim de tudo, é essa sociedade que está em movimento, é essa sociedade que está se transformando, como saímos da era da agricultura, fomos para a Revolução Industrial e agora temos uma nova revolução. E precisamos não só os conselhos, os profissionais de sustentabilidade, os CEOs, as organizações governamentais, os governos, precisamos nós, sociedade, cada um de nós individualmente, acordarmos para esse novo mundo. Porque a nossa decisão de compra, a nossa decisão de compro no Uber, eu não chamo Uber ontem, por exemplo, isso tem um impacto nas empresas e tem impacto na sociedade. A sociedade do futuro não é estar pronta depois que saímos da quarentena. A sociedade do futuro é a sociedade que cada um de nós construirmos ela. E aí tem a responsabilidade das organizações, as responsabilidades dos governos, as responsabilidades do poder público, mas a responsabilidade da sociedade também. É esse conjunto em rede, operando em rede, que vai transformar o mundo. E o futuro não é o futuro dos stakeholders, o futuro é onde a empresa sai do centro, onde a empresa vira parte de uma rede, e aí vocês imaginam uma grande rede de pescador, onde qualquer nó daquela rede faz efeito na rede. E que tem um efeito bastante grande. E somos, como diz Capra, redes dentro de outras redes. Assim a gente tem que pensar, e assim as empresas do futuro têm que pensar. É um movimento fácil? Não, não é. O movimento da sociedade sempre é em pêndulo, se a gente olha a história, puxa para frente, puxa para trás, mas é o comportamento de cada um de nós que faz esse pêndulo ir para frente. Tá? Queria agradecer, por enquanto é só. Maria, muito obrigado por essa apresentação, por essa explanação sobre esse tema. Sem dúvida, o processo de comunicação com o Conselho de Administração, né, a transparência nas informações, e você falou muito positivo, a forma com que a informação ela é transmitida aos conselheiros. Se a forma ela não é adequada, se não é na linguagem, se não tem o veio empresarial, ela não é entendida, ela não é efetivamente tratada nesse âmbito da organização. Bom, eu queria pedir ao Danilo, então, mais uma vez, obrigado, Maria. Eu queria pedir ao Danilo, que foi monitorando algumas perguntas, né, ao longo das apresentações de vocês, e, por favor, Danilo, você poderia trazer... Claro. Difícil escolher tantas perguntas boas para a gente passar para todo mundo. Eu vou começar uma para cada um, tá? Tivemos até 80 pessoas conectadas com a gente num tema tão específico, viu? Foi muito legal a participação de todos. Vou começar com uma pergunta para o Carlos. O Carlos, pergunta completamente atual, né? Que é: qual o impacto da pandemia do Covid-19 na Agenda 2030? Bom, vamos lá, né? Gente, a certeza é o seguinte, pensando no jogo de tabuleiro, a gente vai andar várias casinhas para trás em várias questões, né? Então, por exemplo, projeção aí da CEPAL é que a gente empurre
50 milhões de pessoas aproximadamente na América Latina para pobreza, né? E 14 milhões para extrema pobreza, né? Então, o cenário poderia ser bastante negativo, né? Mas eu prefiro me apegar a umas questões mais positivas, tá? E pensando nisso tudo que eu já comecei a falar, então todos esses pacotes voltados à sustentabilidade e então os países, a ONU, eles estão se movimentando no que eles chamam Build Back Better, que significa que é uma metodologia que vocês entendem bem, que é pós-catástrofe, né? Então, que é o que a gente está vivendo, né? Então, tem uma chance bem interessante, e, de novo, o Brasil ele pode sair na frente nesse sentido, da gente voltar para um lugar melhor do que onde a gente saiu. A questão é o seguinte, muitos especialistas dizem que um século ele não começa quando termina a contagem regressiva daquele ano, né? Mas ele começa efetivamente depois de um grande evento, né? E assim foi século XX com a Primeira Guerra e agora está sendo com a Covid, né? E então percebam que até agora, esse ano, a gente ainda estava vivendo, era uma transição muito forte, mas ainda vivendo com determinados valores, né? E com um zeitgeist, com uma época do século XX, na verdade, né? E agora o século XXI chegou e está vindo com tudo, né? Então, eu acho que a gente vai regredir em algumas coisas, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que a retomada ela vai ser mais rápida do que a gente imagina, tá? E esses pacotes, eles me levam a crer isso. Outra coisa, a questão também de que toda a desigualdade, todas as debilidades que a gente tinha como país, como mundo, elas foram desnudadas, né? Então, está muito claro, por exemplo, como é que a gente pede para um cidadão brasileiro lavar a mão a cada 2 horas, sendo que 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água, né? Ou metade não tem acesso a saneamento básico, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu acho que esses eram dados que ficavam mais escondidos, que agora estão muito claros para toda a sociedade. Então, e aí, eu só, para sempre respondendo de maneira longa, desculpa, mas só para finalizar, e aí eu venho com algumas questões, como para ver como que a sociedade já estava mudando, né? A Maria bem comentou, né? Os jovens eles têm um pensamento diferente. A gente está indo no que a gente chama de The Great Transfer, que seria a grande transferência. Então, a Morgan Stanley fala de 30 trilhões de dólares dos baby boomers para gerações pós-milênios, né? E só que na verdade já tem gente que fala de 60 a 70 trilhões de dólares nessa transferência. E esses jovens, eles entendem que o investimento deles impacta a mudança do clima, impacta a pobreza na ordem de mais de 75, 80%, né? Então, uma outra geração. A gente está percebendo isso, né? O Mário deu o exemplo do carro, né? Eu tenho 42 anos de idade. Pô, quando eu tinha 17, meu desespero era ter um carro, né? Vai perguntar para um jovem hoje em dia, principalmente numa grande cidade, tá? No interior ainda acaba tendo isso, porque muitas vezes a locomoção não é tão fácil, né? Mas você pergunta para um jovem numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, Salvador, tenho certeza que, assim, pelo menos a porcentagem daqueles que querem ter carro é muito menor, né? Então, isso só para dar um exemplo besta dentro disso que a gente está falando, né? Então, eu estou muito sinceramente aí esperançoso de que a gente vai avançar bastante, tá? Eu acho que, como eu vinha dizendo, eu acho que agora a gente vem para o século XXI de uma vez, e só para pegar um ponto nisso que a gente estava falando dos líderes, né, e trazer mais dados, eu sempre gosto muito de dados, né, para a gente pautar a discussão, mas, por exemplo, né, o CEO, como eu acabei de falar, ele está sendo, e falei ali do Larry Fink, etc., ele está sendo exigido a participar ativamente, tá? Então, por exemplo, dados tem uma outra pesquisa, por favor, leiam também, eu gosto muito, chama Barômetro da Confiança, da Edelman, né? Que mostra, então,
que, bom, primeira questão da confiança, né? 28% dos brasileiros, 2019 esse dado, 28% acreditam no governo, 41% na mídia, 56% nas empresas e 76% no meu empregador. Ou seja, as pessoas super confiam em mais do que qualquer outra instituição no empregador dela, né? E aí tem um ponto relevante, que acho que a Maria comentou, o Mário também, que fala, nessa mesma pesquisa, 78% das pessoas esperam que os CEOs tomem ação com relação a questões sociais e ambientais, mesmo sem qualquer participação do governo, tá? Então tem essa expectativa. E aí, desculpa só responder rapidinho uma outra que colocaram aqui com relação ao governo, né? Gente, é o seguinte, só para isso que eu acabei de falar, responde a questão do governo, né? As empresas não têm que esperar, todos os setores têm que agir conjuntamente, esse é o objetivo, né? Mas quem vai empurrar quem a gente não sabe, mas a coisa vai andar. Desculpa a demora aí. Que isso, Carlos, obrigado, viu? Eu achei legal você entrar no ponto do CEO, porque realmente a próxima pergunta para o Mário. Mário, uma pergunta do Anderson, Geraldo, para você, inclusive para entender da sua experiência no decorrer da sua vida profissional. Como que você tratou o tema de sustentabilidade com presidentes, diretores, gerentes, para a implementação desses sistemas? Uma vez que a gente está falando de investimento, né? Ou seja, como foi o seu poder de convencimento para trazer esse tema a todos esses, a alta liderança? Bom, eu sempre tive muita sorte, né? Eu não sei se era eu que procurava essas empresas, mas eu sempre tive muita sorte de trabalhar em empresas extremamente comprometidas com essas questões. Mas, assim, na minha vida profissional, eu sempre tentei entender, mas não é entender de falar, é entender de defender verdadeiramente os valores, os compromissos e a política de segurança da organização. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: você só vai convencer alguém se você estiver convencido. Então, tente conversar com uma pessoa que verdadeiramente é vegano de ir para uma churrascaria contigo. Você vai perder seu tempo. Aquilo ali é um valor inegociável. Então, a gente, como profissional, a gente tem que tirar o foco da discussão do atrito para a gente e contrapor as decisões com os valores da empresa. Olha, essa decisão aqui não está alinhada com esse compromisso público, com a nossa política, com as nossas crenças. Então, essa é uma forma de você defender pontos importantes e não colocar a cabeça a prêmio como se fosse um problema seu. Mas, assim, o que sempre funciona, e assim eu sempre utilizei isso, e estou quase completando 40 anos de trabalho, então sempre funcionou. Uma coisa que motiva muito as pessoas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A vaidade. Então, quando você começa a produzir relatórios técnicos, onde você cita a fonte, comparando o resultado da sua organização com os resultados de benchmark no peer group dela, ou seja, nas empresas que ela definiu estrategicamente que são suas concorrentes, e você mostra efetivamente que a sua organização não está tendo o desempenho que os concorrentes estão, o cara diz: pô, meu amigo, o CEO daquela empresa está conseguindo, por que eu não estou conseguindo? E quando você agrega, e a Maria foi muito feliz em falar isso, a gente tem que ter a percepção que a gente sozinho não faz chover, mas a gente junto, né, faz muita gente sair de casa com guarda-chuva e capa achando que vai chover. Então, assim, é importante que a gente entenda que a gente tem que... Algumas pessoas já são convertidas por convicção, outras você vai precisar tocar o coração, outras você vai ter que tocar o bolso. Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade. Para alguns, falar sobre crença é suficiente, falar sobre valores é suficiente. Para outros, você tem que falar de riscos, né? De processos trabalhistas, de processos na justiça, de termos de ajuste de conduta, os que têm mais a cabeça legalista. E para outros, você vai ter que falar dinheiro. O cara vai tomar as decisões alinhadas por dinheiro. Então, eu dou esse exemplo muito, muito simples, né? O planeta vai agradecer se você, ao tomar banho, ao fazer a barba, fechar a torneira da água, seja porque você entende que a água é o recurso natural mais valorizado do mundo, que tem um valor
altíssima, então você precisa economizar, você precisa preservar esse recurso, ou quando você lembra do custo da água. O movimento de fechar a torneira é um movimento que o planeta e a sociedade aplaudem. Então, você tem que aprender a conversar efetivamente com as lideranças, primeiro, porque eles são do seu time, e você quer que seu time ganhe. Então, você não pode deixar o cara sozinho, a sua estratégia tem que ser inclusiva. Então, você tem que ter a capacidade de falar ou com o coração ou com a mente, né, ou com a vaidade do cara, mas você tem que ter a capacidade de produzir os movimentos que a sociedade, que os investidores e o conselho vão aplaudir, né? Então, uma coisa que a gente erra muito, como a gente tem isso na nossa vida pessoal, mas a gente não leva isso para a nossa vida de trabalho. Por exemplo, eu não tenho um carro há 6 anos. E eu fui fazer a conta de quando eu comprava um carro, quanto ele depreciava a cada ano, por perda de valor, quanto eu gastava de seguro, quanto eu gastava de manutenção, quanto eu gastava de combustível, quanto eu gastava de pneu. Resultado, nunca mais tive um carro, botei esse dinheiro no bolso e ando de aplicativo. Então, o aplicativo me permitiu fazer essa transição. Então, nós temos que ter a capacidade de quantificar os custos evitados com acidentes maiores, com acidentes de trabalho, com risco de perder uma licença social para operar, na conta e produzir isso. Olha, nos próximos 10 anos, é esse o valor. Então, eu estou reforçando o que a Maria falou. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de enxergar que, às vezes, assim, uma coisa que eu criticava muito, muita gente não me entendia, mas depois de muitos anos, repetindo, as pessoas entenderam. Às vezes, a gente acha que a falha está no líder que não quer fazer. Às vezes, a falha está em você, que não teve a capacidade de comunicar, de sensibilizar, né? de propor algo concreto. Então, uma coisa que a gente precisa se desenvolver definitivamente é na capacidade de construir uma estratégia que sai de um ponto A para um ponto B, que tem patamares de mudança de resultado, mas que efetivamente você consegue associar esforço, custo de investimento, custo evitado e resultados obtidos. Você não pode sair do ponto A para o ponto B, somente se ele for muita ruptura, sem entender as etapas, os custos envolvidos. Ninguém faz isso. Você não compra um apartamento triplex sem saber o preço e sem saber como é que você vai pagar isso. Então, é exatamente isso que a gente tem que aprender a falar. Então, eu diria o seguinte, na minha vida profissional, eu sempre me coloquei como responsável por minhas estratégias não andarem na direção certa. Eu sempre me coloquei eu sempre me empoderei, dizendo o seguinte, no dia que eu aprender a falar com esses caras, eu vou conseguir transformar o futuro, mas a responsabilidade sempre é minha. Então, quem ficava sem dormir, quem ficava procurando aprender, quem ficava tentando se desenvolver era eu, para efetivamente promover no meu time, os integrantes, terceiros, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, o comportamento que eu esperava deles. E não efetivamente dizer, esse cara não tem isso como valor, esse cara não quer tomar essa decisão e jogar a toalha, né? Então, para fechar esse exemplo, eu vou dizer assim, um exemplo que eu conto muito. Eu tinha João e José. Todo mês de maio, tem muita chuva em Salvador, José chegava no escritório molhado e João não. E aí, um dia, a menina da portaria perguntou, José, por que você chega seco e João chega molhado? Eu digo, não, eu sei que em Salvador chove em maio, eu pego minha capa e meu guarda-chuva. E por que João chega molhado? É porque ele coloca a culpa no El Niño, nas mudanças climáticas, ele se desempodera, ou seja, ele não cria nele a capacidade de mudar esse cenário. Então, meu comentário e minha provocação para vocês é o seguinte, se empoderem, se aperfeiçoem para mudar e aprender a tocar as pessoas e não simplesmente criticar. É ele que não quer fazer, é ele que não tem valor para isso. Isso não é postura de quem está no time. No time, os reservas torcem, os titulares ganharem. E é isso que a gente tem que fazer. Obrigado pela pergunta. Tá certo, Mário. Obrigado você. Uma pergunta para Maria Veloso. Maria, uma pergunta da Margarete Fernandes para você. Quais são as ações na prática e atuação do Conselho Administrativo voltadas para o alcance dos objetivos da Agenda 2030 da ONU? Obrigada pela pergunta. Mário, ganhei de você. Eu tenho 9 anos que não tenho carro, tem 9 anos que eu não tenho carro.
minha família não tem carro, porque são algumas decisões que a gente tem que fazer liderança pelo exemplo. Não dá para você falar as coisas e ter ações diferentes. Então, essa é a primeira coisa. Eu tive num grande evento, antes de falar, eu tive num grande evento com profissionais brasileiros de sustentabilidade e a conversa era, não, porque o CEO não quer fazer isso, não, porque o conselho de administração não quer fazer isso. Eram todos diretores de sustentabilidade e a pergunta que eu fiz foi simples. Vocês têm mais ou menos a minha idade, vão ter filhos, os filhos estão entrando agora na faculdade, vocês vão dar um carro de presente? E eles falaram, sim, Maria, o que é que isso tem a ver com a pergunta? Eu digo, acabei de ter a resposta, porque a mudança não é o que o outro faz, é o que a gente faz. Então, essa é a primeira percepção que a gente tem que ter de segurança de processo, de negócio, de vida, sobre isso. Sobre o CA e as questões dos objetivos. A responsabilidade do CA é efetivamente prática, é fazer com que as empresas assinem os acordos, seja signatária do acordo e, consequentemente, cobre do CEO que ele implante, porque no dia a dia quem implanta os objetivos e quem implanta e faz a empresa andar são os CEOs e os executivos e não o conselho de administração. O conselho de administração está ali para setar o nível que a empresa quer ficar. Em que nível eu quero estar, qual o valor da empresa e porque eu tenho esses valores, eu sou signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu sou signatária das questões de diversidade, das questões da ONU. É isso a responsabilidade do CEO. O que não significa que é pouco, porque aí é esse o grande papel do CEO. Olhar o propósito da empresa, olhar os valores da empresa, onde a empresa quer chegar e traçar como o caminho vai ser. Quem define exatamente qual vai ser o caminho passada a passada é o CEO e os seus executivos. O CA determina exatamente isso. O propósito é esses são os riscos que eu estou vendo. Alguns riscos não impedem ou não vão contra os meus propósitos, então vamos assumir esses riscos. E quais são os princípios básicos que vamos observar para conseguir fazer esses objetivos e atender esses objetivos e fazer com que a empresa seja perene. É esse o grande objetivo do CA. E de novo, que eu sempre falo, até eu sou um pouco provocativa e faço provocações sempre. Uma das coisas que a minha provocação, eu ensino uma matéria chamada governança de risco. Eu disse, olha, né, com minha experiência, eu tenho que ensinar as pessoas de segurança de processo, de risco, a conversar com os CEOs e conversar com os conselhos de administração. E para que a conversa vá na mesma direção. Porque eu posso ter vários indicadores, excelentes indicadores, mas se eles não forem indicadores de impacto, não são indicadores que é responsabilidade do CA olhar, do Conselho de Administração. O Conselho de Administração não olha indicador de processo, o Conselho de Administração olha indicador de impacto. E eu tenho que pensar quais são os indicadores de impacto que o Conselho de Administração olha e, nesses indicadores, quais são os meus indicadores que interligam com esses indicadores. Porque o Conselho de Administração é um órgão que se reúne 5 vezes por ano, a não ser que tenha uma crise como a gente está tendo agora, tá? Que tem uma necessidade de se reunir mais. Ele se reúne 5 vezes por ano para acertar os objetivos e acompanhar com o decorrer e se precisa fazer algum desvio. Então, são indicadores muito estratégicos. Então, os indicadores de segurança de processo e os indicadores de risco
precisam estar acoplados, muito claro, onde esses indicadores impactam os indicadores do Conselho. A outra coisa muito importante, só para finalizar, e que Mário tratou disso excelentemente, a maneira com que esses indicadores chegam não pode ser os indicadores de segurança de processo, os indicadores de risco de segurança do trabalho, os indicadores de saúde. As pessoas que trabalham com risco dentro de uma organização têm que entender que ela só é forte se ela trabalhar com as pessoas de risco financeiro, trabalhar com as pessoas de risco reputacional, trabalhar com as pessoas que olham externalidades em sustentabilidade, trabalhar com as pessoas que olham risco de segurança do trabalho, porque para chegar na tomada de decisão, esses riscos têm que estar na mesma base, como eu falei. E esse é um trabalho que precisa ser feito dentro das organizações, porque são áreas, e aí foi uma maneira que nós aprendemos a dividir, e a palavra agora não é dividir, a palavra é somar. Tem que somar isso tudo para que a decisão realmente seja estratégica e que impacte. Senão vai ser um trabalho muito lindo, feito por uma área maravilhosa, mas que no fundo, não causa impacto, porque ela não conversa dentro da própria organização, muito menos com os atores externos. Esse é um outro problema. Temos que ouvir mais os atores externos. E nas questões, como o Carlos falou, de climáticas, nas questões ambientais, nas questões de risco com cadeia de valor, as pessoas internas sabem mais do que quem está dentro da organização. Então, é importante essas pessoas fazerem parte disso, e fazerem parte de verdade, na horizontal. Não é eu vou usar esta pessoa. Essa pessoa tem que entender o que ela agrega e o que ela está trazendo para ela também de valor. E tem sempre uma frase que o mundo empresarial fala sobre criar valor. Na verdade, criar valor é muito legal, mas a palavra certa no mundo em rede é integrar valor. As pessoas fazem parte de cada valor. Ou eu ganho quando você ganha. Não existe eu ganhar e você perder. Só ganha todo junto ou perde todo mundo junto. Exatamente dessa forma. O mundo em rede é exatamente dessa forma. Para que essa ideia estratégica consiga realmente chegar ao topo das organizações e que isso seja levado adiante. E concordo com o Carlos, já respondendo a última pergunta, Danilo, sobre a questão do governo. Nem a sociedade tem que esperar a empresa, nem a empresa tem que esperar governo, nem governo brasileiro tem que esperar outro governo. Como eu falei, somos redes dentro de outras redes. Cada impacto que nós fazemos dentro da rede impacta ela e leva para frente. É assim que a gente tem que entender. Tá certo. Muito obrigado, Maria. Eu estou aqui me envolvendo com o chat, vários elogios, reconhecimentos, as pessoas gostaram bastante e a gente já estava certo de que a organização nesse tema e a junção desses panelistas daria um resultado como esse. Então, eu parto aqui para o encerramento desse webinar, mas antes de mais nada, agradecendo muito mesmo a participação de todo mundo. A gente chegou a ter quase 80 pessoas na sala. Tá? Perguntas muito pertinentes, profundas. Tenho certeza que tiraram aí os panelistas da zona de conforto para fazer a resposta. Isso que agrega conhecimento e valor. Tá? Diante desse sucesso que a gente entende ter acontecido aqui agora, eu vou discutir com o Américo uma nova rodada, uma nova forma da gente trazer o tema aqui para a gente voltar a discutir. A gente já está aqui 1h20, eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu queria começar agradecendo primeiro ao Américo em organizar esse webinar aqui e trazer essas pessoas para que a gente possa interagir. Mais uma vez, obrigado, Américo. Estamos desde abril já, desde o começo de abril, fazendo essa série de webinars a cada 15 dias. Vamos continuar. O nosso próximo
próximo é no dia 15, tá? Obrigado, Maria Veloso. Eu que te incomodei várias e várias vezes as semanas no telefone. Obrigado pela atenção. Obrigado por poder nos responder, a gente chegar nos detalhes aqui para poder fazer esse painel. Muito boa a tua participação. Obrigado, Carlos. Nem sabia, tem quase a tua idade aí, um poço de conhecimento. Muito bom, obrigado. Você tocou Obrigado, nos temas que eu tenho procurado estudar bastante atualmente, que é relacionar o mercado financeiro com sustentabilidade. Mário Pino, já estamos há um mês aí juntos, parece que faz um ano. Obrigado pela participação, obrigado por nos ajudar a organizar isso tudo, tá certo? Como eu disse a vocês, no dia 15 a gente volta a fazer um novo webinar, a gente vai lançar para vocês o tema nos próximos dias. Agradeço aí passar essa hora, 1h20 conosco. Até o dia 15. Boa noite para todos vocês. Abração. Boa noite, Boa noite. Gente. Tchau, Fiquem tchau. bem, se cuidem. Boa noite a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Tchau. Maria. Obrigado, gente. Tchau, Américo.